Tácito era do século I. Ele era contemporâneo à época dos apóstolos. E ele não apenas confirma que Jesus morreu nas mãos de Pôncio Pilatos, mas também foi na época de Tibério. E mais, a palavra superstitione em latim dá a entender que alguma coisa esplendorosa sobre Jesus continuou sendo dita depois da morte dele. E que muitos seguidores ainda estavam com ele. Eu não tenho isso para apresentar como prova de Pitágoras, mas de Jesus eu tenho. Está fora da Bíblia, alguém que não acreditava em Jesus, mas testemunhou dentro do Império Romano que ele existiu, que ele morreu crucificado e que havia um grupo chamado cristãos que assim surgiram por ocasião dele. Esse testemunho de Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século, é tão fantástico que eu vou mostrar para vocês. Flávio Josefo, para vocês terem uma noção, ele testemunhou pessoalmente a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele viveu na época dos apóstolos. Ele não era seguidor de Jesus. Mas olha o que ele diz de Jesus nesse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Que está grifado aqui. Por essa época, surgiu outro foco de novas dificuldades. Um certo Jesus, homem sábio. Ele era operador de feitos maravilhosos, mestre daqueles que recebem coisas estranhas com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Este homem era assim chamado Cristo. E quando Pôncio Pilatos o condenara à crucifixão, mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes apareceu, segundo diziam, vivo outra vez ao terceiro dia, havendo os divinos profetas falado disso e milhares de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E mesmo agora, a família dos cristãos, assim denominados por causa dele, não se extinguiu. Josefo testemunha que Jesus fez coisas maravilhosas, que ele foi condenado, que as pessoas diziam que ele ressuscitou. Isso é tão fantástico que sabe o que os críticos dizem? Isso é uma interpolação cristã. Os cristãos que inventaram esse texto. Só que todos os manuscritos de Josefo, que já encontrei até hoje, têm essa passagem. Até uma cópia em árabe, antiga. Outro testemunho de Josefo também. Sendo, portanto, esse tipo de pessoa Anás, reuniu no Sinédrio e trouxe perante eles o irmão de Jesus, que é chamado Messias. Ele era chamado de Tiago e havia outros com ele. Feito o processo acusatório, segundo o qual ele era um transgressor da lei, todos os entregaram para ser apedrejado. Então eu mostrei apenas alguns exemplos fora da Bíblia que já confirmam, Jesus não é mito, ele existiu. E será que ele foi crucificado mesmo? Olha esse desenho, irmãos, ele é incrível, ele foi encontrado em Palatino, na Itália. Em Roma, você tem a colina Palatino, onde ficava o palácio de César. E havia uma escola ali de meninos da família real. Vocês sabem que até hoje, às vezes, adolescentes, jovens, até alguns adultos, picham coisa. Quem vai em banheiro de universidade, né? Escrevem coisas lá, picham. No passado não era diferente. Olha o que garotos picharam numa parede. Vocês vão me ajudar a ver aqui, ó. O desenho original está aqui, e aqui do lado de cá você tem uma cópia do desenho. O que vocês estão vendo ali? Uma cruz, o que mais? Um animal, que animal está na cruz? Um cavalo crucificado. E aqui você tem um rapaz em posição de adoração. E escreveram em grego a chacota, Alexamenos sebete theon, traduzindo, Alexandre, o Alexamenos, adora Deus. Está com um grego muito mal escrito. O que a gente deduz disso? Crianças de Palatino, que estavam fazendo deboche de um outro, porque adorava Jesus. Primeira coisa que eu aprendo, já no segundo século, Jesus era considerado Deus. Entendeu? Segundo, ele não morreu numa estaca de tortura. Foi numa cruz. O desenho de uma cruz. E tem uma coisa interessante que eles encontraram numa outra pedra, pena que eu não tenho essa foto aqui. Alexamenos fidei. Alexandre foi fiel. Escrito em latim. Foi fiel. Então vocês veem que bonito, nós temos um testemunho da história. Até mesmo um ateu como Bart Ehrmans e Maurice Casey, ateus, dois ateus, acabaram de publicar, 2 anos atrás, um livro dizendo
Jesus existiu sim, não é mito. Eu tenho 2 livros de 2 ateus.